em 2 de novembro de 2021, terça-feira, o Evangelho no Lar, trabalho de apresentação diária às 20 horas, pela Casa Espírita Eulália Nogueira, em Alegrete, Rio Grande do Sul. Boa noite, meus irmãos. Sintam-se abraçados. Como de costume, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de trabalho, momento em que pedimos o envolvimento por fluidos benéficos, de tranquilidade, de segurança e de muita paz. Que estejamos sendo preparados pela espiritualidade amiga, a qual permaneça conosco, do princípio ao final deste Evangelho de luz, amor e caridade. Em nome de Deus e de Jesus, damos por aberto este trabalho de Evangelho e que assim seja. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é do capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Itens 1 a 4. Piedade filial é o título menor. Vamos à leitura. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19. São Lucas, capítulo 18, versículo 20. São Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Título então da lição de hoje, piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo, em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda a violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recurso é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade,
e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então que os pais velhos e fracos, que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite, quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes? Os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário, devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que olvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres, não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhes alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse às crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, o objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos.
Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhe promete, e sim o céu. Capítulos 2 e 3. A nossa lição, meus irmãos, foi lida até onde marcamos, né, para que fosse feito o trabalho de hoje. E agora, na continuidade, sempre se faz alguma interpretação, ou mais propriamente, sempre se diz algumas palavras, uma vez que a interpretação seria até certo ponto. Continuando, meus irmãos, sempre com muito amor em nossos corações, entendendo desnecessária a interpretação dessa lição, uma vez que ela é bastante clara, bastante objetiva, precisa, uma lição muito importante que basta que se faça leitura para que nós possamos ser beneficiados. Mesmo assim, vamos então dizer algumas palavras. Sabe-se, meus irmãos, que todos nós, enquanto espíritos na erraticidade, antes de nascermos de novo, ou seja, antes da reencarnação, tomamos conhecimento do chamado planejamento reencarnatório, de acordo com as necessidades de cada um, objetivando o nosso crescimento moral ou espiritual, que é a mesma coisa. Viemos para crescermos juntos, resgatar ou quitar débitos de vidas passadas e principalmente para aprendermos a amar. Sejamos fiéis aos ensinamentos de Jesus. A prática da caridade paga milhões de pecados. Que possamos continuar firmes no bem, protegidos e orientados pelos amigos espirituais, promovendo a nossa reforma íntima, buscando a ascensão espiritual, o nosso objetivo principal. Sejamos gratos a Deus, gratos e piedosos com nossos pais, que muito fizeram por nós, e para com todos sejamos indulgentes. Vamos amá-los, respeitá-los e honrá-los todos. Que a nossa semeadura seja boa, pois que cada um é livre para plantar, mas a colheita é obrigatória. Que Jesus Cristo nos proteja e que assim seja. Na continuidade do trabalho, meus irmãos, vamos fazer os agradecimentos e alguns pedidos. Elevando novamente os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos Espíritos de luz, pela paz que nos envolve e por tudo que temos recebido. Vamos pedir pela paz na Terra, o nosso planeta, pela paz no espaço e em todos os mundos habitados. Pedimos, como sempre, por todos aqueles irmãos chamados sofredores, tanto os encarnados como os desencarnados. Pedimos pelos irmãos que estão ainda dependentes nos vícios, do fumo, do álcool, das drogas, pelos irmãos perdidos que vagueiam pelas ruas sem ter onde chegar, é claro. Sejam todos esses irmãos beneficiados, envolvidos com um pouco de luz.
Pedimos pelos irmãos contraventores, pelos infratores, pelos que golpeiam e que ferem. Pedimos por todos aqueles irmãos desviados do bem. Pedimos pelos irmãos que não têm casa para morar, roupas para vestir. Irmãos que não têm a alimentação necessária. Pedimos pelos irmãos que estão passando necessidades maiores. Sejam todos orientados, cuidados, tratados nas suas ânsias, nas suas dores, pelos médicos espirituais, espíritos de luz possam atender esses irmãos. Pedimos por todos nós, que neste momento estamos ligados nesta corrente de luz e de caridade, possamos ser sempre envolvidos, sempre orientados, cuidados, para que possamos escolher o melhor caminho, que estejamos e nos encontremos todos num crescendo na direção de Deus, de Jesus, que possamos a cada dia que passa acertarmos mais, consequentemente errarmos menos, que possamos fazer a verdadeira caridade, sem nenhum interesse em troca, para que possamos ter em mente o servir pelo gosto de servir, entendendo todos nós que fazer a caridade é um dever. Pedimos o auxílio espiritual hoje e sempre, e que nós possamos continuar vendo aumentar a nossa fé, que estejamos fazendo sempre o nosso melhor, que possamos estar crescendo na doutrina, em conhecimento, e que façamos realmente a nossa reforma. Possamos ser amanhã melhores do que hoje. Para tanto, nós pedimos sempre o auxílio aos bons espíritos. Com estas poucas palavras, lembrando as nossas águas, vamos pedir por elas. Cada um de nós tem colocado em lugares estratégicos um copo d'água, uma garrafa, seja um vaso, seja o que for. Que nessas águas que colocamos para serem beneficiadas, os espíritos de luz, médicos espirituais, socorristas de Jesus, possam atendê-las, magnetizando e energizando todas elas e colocando nessas águas o remédio que nós estamos necessitando, para que possamos nos tratar, se for a vontade de Deus, que possamos ser curados de todos os males, tanto dos males físicos como dos males espirituais. Lembrando todos os nossos irmãos neste momento ainda, final de trabalho, e pedimos por eles, os nossos familiares que já partiram, que estão agora no mundo dos espíritos, e pelos nossos familiares encarnados, aonde estiverem, também estamos pedindo. Sejam todos envolvidos, incluindo nossos amigos e até os nossos inimigos, se porventura existirem. Que todos esses irmãos que no momento estejam precisando auxílio sejam envolvidos pela luz, pela paz de Jesus, e que assim seja. Com estas palavras, meus irmãos, damos por encerrado este trabalho, pedindo a Deus muitas outras oportunidades como esta, de podermos fazer um pouquinho de caridade. Pedimos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. Está encerrado o nosso trabalho. Tenham todos uma boa noite.